Um rei castelhano manda um arauto desfilar um estandarte que une num só os brasões de armas de Portugal e Castela. A montaria tomba, o estandarte rasga, e qual flagrante prenúncio, as armas dos dois reinos são separadas. Dom João I de Castela ainda não sabia, mas a união das coroas ibéricas seria impossível. Olá, amigo do canal Solilóquio. Hoje vamos continuar contando a história do interregno português no século XIV. Vamos abranger a Batalha dos Atoleiros e também o Cerco de Lisboa. Para retomar o assunto, a rainha Leonor Teles, alvo do vídeo anterior, havia cedido sua autoridade aos reis castelhanos e estava agora fora de cena. Para os portugueses, inclusive os nobres, a situação havia ficado mais clara. Submeter-se a um rei estrangeiro ou a um compatriota que não era o sucessor legal? Passividade ou independência? Agora, mais portugueses se bandeavam para o lado do mestre de Avis. Com a invasão castelhana ocorrendo no Alentejo, Dom João designou Nuno Álvares Pereira para a defesa da região. Já falamos dele no vídeo sobre Leonor Teles. Homem crucial nos eventos do interregno esse Nuno. Sua determinação e coragem foram, talvez, mais importantes que as próprias ações do mestre para manter Portugal independente. Mas, ao ir de encontro das forças castelhanas, Nuno tinha um problema que seria recorrente, inclusive, nessa guerra. As suas forças eram muito menores que as do invasor. Na sua sagacidade, enquanto engordava suas próprias fileiras por onde passava, Nuno esquivou-se de um confronto rápido enquanto isso foi evitável. Mas, quando tornou-se inevitável, Nuno fez com que o choque se desse em terreno que ele mesmo havia escolhido. E ele também usou uma novidade bélica empregada com sucesso pelos ingleses, o chamado quadrado, composto por lanceiros, muitos deles veteranos ingleses que ajudavam os portugueses aqui contra os castelhanos. No campo de batalha, a cavalaria pesada costumava prevalecer facilmente contra a infantaria, mas a cavalaria castelhana enfrentou uma muralha de lanças apontadas para si e foi sendo desbaratada pela infantaria portuguesa. Os castelhanos passaram a sofrer pesadas baixas. Os portugueses, que num primeiro momento tinham uma formação defensiva, tomaram a iniciativa e passaram a perseguir os castelhanos que debandavam em desordem. O meio-irmão de Nuno, Pedro Álvares Pereira, prior dos Cavaleiros Hospitalários, um nobre português que combatia por Dona Beatriz e, portanto, pelos castelhanos, tombou ferido, mas Nuno não se importou. Só a vitória gloriosa de um grupo de infantaria em menor número é que lhe interessava naquele momento. Os portugueses, diante dessa vitória que parecia difícil, começaram a achar que Deus estava mesmo do lado deles nessa luta de papistas contra os adeptos do antipapa. Disposto a ir pessoalmente e submeter os que conspiravam contra os direitos de sua esposa, João I de Castela estava a caminho de Portugal. Penetrando nas terras dos lusitanos, a guarda lhe abre as portas. Mas estando a caminho de Lisboa, o rei castelhano não encontraria guarida nem em Coimbra, nem em Tomar, cidades que apoiavam um mestre de Avis. Dom João I de Castela decidiu pôr cerco a Lisboa por água e por terra. Uma esquadra inimiga se posicionou no Tejo, bloqueando a cidade de receber ajuda ou suprimentos. Ao mesmo tempo, o exército liderado pelo rei castelhano cercou a cidade por terra. Não foi ruim a ideia de Dom Fernando quando reformou as muralhas de Lisboa, que agora seriam muito úteis. Dom João, mestre de Avis, sabendo que o cerco castelhano viria, chamou reforços do porto, que viriam por mar,
mas que chegaram só depois da esquadra castelhana. Um evento que mostraria aos castelhanos que os portugueses lutariam até as últimas consequências e com inenarrável disposição, foi o sacrifício efetuado por Rui Pereira e sua esquadra. 3 navios portugueses, sem chance de sobrevivência, atacaram embarcações castelhanas até abrirem uma brecha no cerco e desembarcarem na cidade homens e mantimentos. Rui Pereira morreu heroicamente nessa manobra, assim como muitos dos seus homens. Só para recordar, Rui Pereira esteve envolvido também na morte do Conde Andeiro, e Rui era primo-tio de Nuno Álvares Pereira, ou seja, o pai de Nuno era primo de Rui Pereira. Bom, mas o cerco fechou novamente sobre Lisboa. Começava uma guerra de paciência e espera, já que naqueles dias o tempo jogava não somente contra os cercados, mas também contra os sitiantes. Será que Deus daria uma forcinha para os portugueses de novo? Eles acreditavam que sim, mas a fome começava a apertar dentro da cidade. Quando o desânimo se abatia nos que estavam cercados, uma epidemia graçou entre os sitiantes e não fazia distinção entre classes sociais. Perdendo soldados diariamente, o rei castelhano decidiu ofertar termos de paz, o que incluía uma regência compartilhada de Portugal. O defensor português, porém, queria a regência só para si, até que Dona Beatriz fornecesse um herdeiro que assumisse o trono, conforme preconizado pelo Acordo de Salvaterra de Magos. Nada feito, pensou um e outro lado. Os lisboetas voltaram a passar fome e os castelhanos continuaram a morrer de epidemia. O rei castelhano não arredou o pé até que a doença atingiu Dona Beatriz, que não morreu. Mas esse fato demoveu o rei de continuar o seu assédio à cidade. Acabava aqui o cerco a Lisboa. Os portugueses explodiram num júbilo sem fim. Os castelhanos saíram numa marcha que parecia um cortejo fúnebre. A ideia de que Deus lutava pelos portugueses contra os antipapistas parecia fazer sentido para eles. O rei de Castela ainda tinha um exército muito maior e estava longe de ter sido vencido, mas por enquanto Castela ficara desmoralizada. Aguarde! Em breve o canal Solilóquio voltará para contar como Dom João, o mestre de Avis, foi aclamado rei de Portugal. Muitos atos heróicos do povo português estão ainda para ser contados.